mas vou chamar a Ariana agora para compor, né? Sem dúvida, acho que vai ser maravilhoso. Ariana Oliveira Alves, né, que é doutoranda em Ciências Sociais pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas, aqui da Unicamp, chamei toda a minha turminha. Linha de pesquisa dos estudos de gênero do PAGU, né, é mestra em Antropologia Social, né, pelo programa também de Antropologia Social da Unicamp, graduação em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, integra ainda a coletiva de apoio às mães órfãs em Belo Horizonte, que eram as mães que têm a perda de guarda, né? A guarda retirada pelo Estado, e vem se dedicando a pesquisas sobre maternidades, famílias e infância, com ênfase em relações de gênero e processos do Estado, né? Como o Estado interfere nesses processos de maternagem. A Ariana está por aqui? Estou aqui, estão me escutando? Sim. Então tá Então bom. vamos Vou começar colocar. agradecendo enquanto você coloca aí, Thaís. Eu queria te agradecer pelo convite, Thaís, e agradeço o coletivo Feminista Sexualidade e Saúde também, pela organização, quero parabenizar, tá incrível. Estou acompanhando, estou inscrita e pretendo assistir os próximos encontros. Eu também cumprimento as minhas colegas de mesa virtual aqui, a Aline e a Georgia, minha eterna colega de mestrado, e todos que estão aqui assistindo a gente nesse dia louco, né? Cheio de coisa acontecendo. Primeiro eu tenho que dizer que é uma honra estar participando desse encontro, mas também um desafio, porque falo desse lugar de pesquisadora jovem, né? Estudando o tema a partir das ciências sociais, especialmente antropologia, lendo pesquisadoras e autoras que vieram antes de mim, e com trajetórias também, né, de ativismo que vieram muito antes de mim, que tem uma longa trajetória aí, dentro da academia e fora. Então, eu já começo ressaltando aqui meu lugar de uma mulher branca, né, lésbica, que não é mãe, que nunca trabalhou no SUS e no SUAS, e que vem pesquisando essas discussões que a Thais colocou, recentes ainda, né, na minha trajetória, e que, em especial, né, venho aqui olhando com atenção para as maternidades que vamos chamar aqui hoje de dissonantes, vulneráveis e contra-hegemônicas. Bom, eu dividi a minha apresentação em dois momentos, né? Um primeiro que seria um breve resgate histórico, mas é bem breve mesmo, em que eu vou colocar alguns marcos importantes para a gente refletir junto aqui. E um segundo momento que eu vou trazer alguns casos que que foram notícia, né, assim, no Brasil, e que eu acho que alguns de vocês vão conhecer para a gente, exatamente para ilustrar um pouco o que eu vou trazer. Pode passar, Thaís, por favor. Eu não vou conseguir ler o chat agora, então se tiver algum problema técnico de som e outras coisas, vocês me falem aqui. Só Acho uma que primeiro. pergunta, tua câmera está aberta, Ariana? Tá, Só. vocês estão me vendo? Então tá bom. Sim, dá para te ver, Ariana. Qualquer coisa me avisa. Acho que o primeiro ponto é reforçar que não há um tipo ideal de maternidade, né? Ela não está disponível para todo mundo da mesma maneira. As experiências de fertilidade, parir, reprodução e maternagem não são universais, mas sim atravessadas fortemente por tudo isso que a Georgia falou. Ou seja, a gente está falando de maternidades possíveis, né? Nem todas as mulheres poderão ser mães do mesmo jeito, nem todas poderão ter a proteção social, o direito de querer ser mães igualmente, nem sequer o vínculo familiar protegido. Proteção essa, a gente deve lembrar que sempre que é da família, da sociedade, do Estado. E que, portanto, são experiências que não podem ser separadas do contexto social que elas estão inseridas. Pode passar, por favor. Para quem quiser, eu posso disponibilizar depois esse slide. Eu não sou muito boa com slides, mas aí tem todas as referências. Então, às vezes, as pessoas que estão querendo anotar rápido as referências, não se preocupem que eu posso disponibilizar. Bom, é impossível a gente não falar das mobilizações travadas, sobretudo a partir de trajetórias de políticas de mulheres negras ao longo dos anos, né? Então, eu vou trazer alguns aqui.
E como essas conquistas, como essas mobilizações, essas lutas promoveram conquistas e ampliaram o acesso à saúde e aos direitos sexuais, né, e reprodutivos. Por isso, é importante a gente lembrar o percurso de mobilização que a gente teve aí ao longo dos anos, justamente para a gente entender onde nós estamos e aonde nós chegamos. Eu não vou me estender nessa parte, mas eu acho importante a gente destacar acho que alguns marcos, né, vamos dizer assim, do movimento de mulheres negras aqui no Brasil, porque eu acho que é um debate que a gente vai atualizar e tem muita conexão com o segundo momento da minha fala, né? Mas, assim, quem quiser procurar mais sobre esse tema, eu deixei algumas referências, e tem muita produção bibliográfica, e tem muita gente pesquisando. Em vários países, como Estados Unidos, a Geórgia apresentou nas primeiras décadas do século XX, e no Brasil, como um todo, mas aqui eu vou recortar nas décadas de 80 e 90, as políticas de controle de natalidade tiveram como foco as mulheres pobres e negras e também indígenas, né? O movimento de mulheres negras no Brasil passou, então, a denunciar as condições nas quais essas mulheres, nas quais suas escolhas reprodutivas se davam, em especial considerando a esterilização aliada à cesariana, muitas vezes realizada sem conhecimento e sem consentimento delas. Um exemplo que eu coloco aqui é a campanha e denúncia chamada Esterilização, o controle da natalidade ao genocídio do povo negro, que ocorreu em 91. Na época, a pressão do movimento de mulheres negras, onde o Jurema Werneck teve um papel fundamental, impulsionou uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou a ocorrência inadequada de serviços oferecidos por instituições privadas que financiavam métodos contraceptivos, incluindo os irreversíveis, como a laqueadura tubária, nas regiões mais pobres do país, com destaque para o Nordeste. A CPMI se encerrou em dezembro de 92, declarando que os dados apresentados nas audiências e relatórios não confirmavam a denúncia do movimento negro na época, né, de maior incidência de esterilização de mulheres negras e pobres. No entanto, é importante lembrar e destacar que a demógrafa Elza Berkor, do NEPO, apresentou dados acerca do uso de contraceptivos no Brasil em um seminário que antecedeu as audiências da CPMI, mas faziam parte, né, dos estudos. Esse seminário, ele foi organizado justamente para discutir a normatização da esterilização feminina, e ocorreu em 1988. E, para isso, ela utilizou dados baseados no PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, de 86. É importante destacar os estudos demográficos desenvolvidos principalmente pelo NEPO, que a Elza Berkov fazia parte, o Núcleo de Estudos de População da Unicamp, que na década de 80 publicou uma série de pesquisas que vieram a se constituir como um marco para o desenvolvimento dos estudos sobre saúde reprodutiva da população negra no Brasil. Dando prosseguimento, no processo de preparação para a Conferência de Cairo, o movimento de mulheres negras, de maneira autônoma, ela realizou um seminário nacional chamado Políticas e Direitos Reprodutivos de Mulheres Negras, em agosto de 93, do qual participaram 55 lideranças, entre Organização de Mulheres Negras, Feministas, Serviço de Saúde, do Movimento Negro, enfim, e outros. Desse seminário resultou a Declaração de Itapecerica da Serra, um documento que é considerado um marco do movimento de mulheres negras brasileiras e que apontava a liberdade reprodutiva como essencial e reivindicava do Estado brasileiro na época a garantia dos direitos reprodutivos, assegurando condições de manutenção de vida com condições necessárias para que as mulheres negras pudessem exercer a sua sexualidade e seus direitos reprodutivos, controlando a própria fecundidade e decidindo se querem ter ou não ter filhos. Segundo algumas pesquisadoras, essa declaração, ela se aproxima muito do que nós vamos chamar, e eu vou passar bem rapidamente, de justiça reprodutiva. Em seguida, em 94, aconteceu a Conferência Mundial de População e Desenvolvimento de Cairo, que, segundo pesquisadoras e ativistas, né, de movimentos sociais, foi um marco,
porque possibilitou a alteração de ações de controle populacional. Afinal, é nela que foi incluída a questão dos direitos reprodutivos na agenda de discussões e, portanto, a perspectiva de que mulheres deveriam possuir e exercer o controle de decisão sobre as suas vidas, com acesso à informação e serviços de saúde de qualidade. E é nesse contexto que o termo justiça reprodutiva ele emerge. Em 94, 2 meses após a Conferência de Cairo, ocorreu a National Pro-Choice Conference for the Black Women's Caucus, nos Estados Unidos. E aí, nesse encontro, as mulheres negras elas adotaram o termo justiça reprodutiva como justamente uma forma de integrar a saúde reprodutiva à justiça social. Entretanto, o termo ficou mais popularizado mesmo a partir de 2003, com a conferência Sister Song, e foi conhecido por ter, a pessoa que é realmente conhecida por ter cunhado o termo é a Loretta Ross, que na época era coordenadora nacional do Sister Song Women of Color, né? E para Loretta Ross, a justiça reprodutiva ela deve ser pensada a partir de 3 princípios: o direito de não ter filhos, o direito de tê-los e o direito de ter filhos em um ambiente seguro e saudável. Eu coloquei no material de apoio para a gente continuar. Eu coloquei um texto, mas também coloquei várias referências para a gente continuar a discussão. E lá eu falo do podcast Vozes de Crioula. E eu acho que é super legal para quem está cansado já dessa dinâmica de aulas, sempre, né, com aulas expositivas, acho que é legal a gente trabalhar com os podcasts, né, e aí elas estão fazendo uma série de episódios para discutir justiça reprodutiva, mas também violência obstétrica, direitos reprodutivos, e aí eu dei uma olhada nesse material, e tem um dos episódios, os 2 primeiros, na verdade, elas discutem um pouco, e aí eu peguei algumas informações desse podcast, está no material de apoio o link. As informações, né? As convidadas do podcast, a Ariane, a Jussara e a Manuele, elas vão discutir esse conceito, né? Para além para elas, né, ser um termo teórico, é um compromisso político. Em síntese, elas vão argumentar que a proposta do conceito é pensar os direitos sexuais e reprodutivos de forma mais ampla e coletiva, ou seja, as mulheres precisam ter condições estruturais e sociais, sejam elas econômicas, políticas, enfim, estruturais, afetivas, para que ela exerça a maternidade. Portanto, a justiça reprodutiva é um referencial importante para pensar a saúde das mulheres negras e os direitos sexuais e reprodutivos de maneira ampliada. Acho que, para além desses marcos também, eu acho que vale a pena a gente destacar, ainda que rapidamente, que a gente não pode separar essas questões das pautas de ideologia de gênero, anti-aborto, genocídio da população negra, etnocídio, e entre tantas outras, né, que eu acho que vão ser abordadas nos próximos encontros, tal qual a ascensão do conservadorismo religioso e da extrema-direita no Brasil atual, né? A gente pode levantar uma sucessão de casos que ilustram o impacto desses retrocessos, e eu acho que a Georgia passou por alguns, né, alguns casos, mas aqui eu vou focar em alguns, que é justamente a retirada compulsória de mães e bebês e a esterilização de mulheres em situação de vulnerabilidade, não como algo que foi superado, mas como algo que está sempre se atualizando, né? Então, e que, portanto, requer da gente reflexões e avanços relacionados ao amadurecimento das demandas políticas, de forma que abarque a complexidade relacionada aos quadros mais amplos e diversos dessas mulheres. Bom, pode passar, Thaís. Acho que eu vou trazer, nessa primeira parte, eu selecionei um trecho de uma entrevista que eu fiz na ocasião para o mestrado, de uma interlocutora, porque eu acho que ilustra muito as discussões que a gente vai ter aqui hoje, né? Então, eu vou... enfim, foi uma entrevista que eu fiz em janeiro de 2019 com uma profissional do serviço social do município de Belo Horizonte, e o que motivou nossa conversa foi justamente os casos conhecidos como separação compulsória ou sequestro de bebês na capital.
A assistente social, mãe, casada, branca, de aproximadamente 33 anos e que trabalhava no consultório de rua naquela época, me disse, abre aspas, eu acredito que muitas mães exercem a maternidade da forma que dá conta. Não existe um modelo de maternidade, não existe um modelo que você tem que ter para você dar condições dignas para o seu filho. Não existe um padrãozinho, né, rótulo. Então, eu vejo que existe uma maternidade possível. O problema é a gente achar que a minha maternidade ou de qualquer outra mulher tem que ser de uma mulher branca, padrãozinho, concursada, que tem um apartamento próprio, que tem a cota de um clube, que consegue viajar para a praia. Inclusive, não é meu padrão, está longe de ser o padrão das mulheres que a gente atende, não é? A gente vê mãe que vai para a festa, deixa o filho com a empregada e toma todas e volta para casa, mães de classe média. As mães pobres podem fazer isso se eu posso fazer isso. Se eu posso deixar minha filha na casa da minha mãe e sair com meu companheiro, aproveitar e voltar para pegar meus filhos no dia seguinte. Por que essas mães não podem? E aí que tem esse recorte de classe tão grande. Eu deixo os meus filhos 15 dias na casa da minha mãe, de férias, e depois eu busco. E se for uma mãe dessas? O que o conselho tutelar vai dizer? Que essa mãe não está cuidando. Então, se eu posso deixar meus filhos se eu posso deixar meus filhos, a minha vida não é fiscalizada. Se eu deixar meus filhos sozinhos em casa por um tempo curto, a minha vida não é fiscalizada, mas a vida delas é. É uma violação dessa esfera privada da vida dessas mulheres pobres. Pode passar, por favor. Bom, partindo para os casos agora, né? Vou passar por eles brevemente, qualquer coisa a gente debate mais. O primeiro, então, que eu levantei aqui, são os casos de separação compulsória, né, de Belo Horizonte, que foi o mais foco da minha pesquisa, ou seja, a destituição do poder familiar de mães com suposto uso de álcool e outras drogas e com trajetórias de vida nas ruas ou sofrimento mental. Isso ocorreu através da expedição de recomendações de uma portaria pela Vara da Infância e Juventude. O que eu quero dizer com isso é que vocês vão ver que nesses 3 casos, a Vara da Infância e Juventude vai aparecer com muita força, seja intervindo por meio de ações mesmo, ou por meio dos documentos, né, portarias, documentos judiciais. Vale destacar que eu vou falar aqui de Belo Horizonte, mas vale destacar que a gente encontra relatos semelhantes em vários lugares do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Espírito Santo e até Campinas. Inclusive, há muitas notícias, reportagens e pesquisas acadêmicas sobre isso já publicadas. A reportagem que eu cito aí é a reportagem da Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo, que, de maneira muito responsável e cuidadosa, vai contextualizar o caso de Belo Horizonte e apresentar as histórias de Anca, Paulo, Luciana, Carolina, Rosângela e Mariana, que são relatos em que as mães, né, e pai e seus bebês foram separados arbitrariamente sem haver comprovação de maus tratos. Segundo os relatos que aparecem aí, né, na reportagem, as mães mesmo são entrevistadas e elas relatam que eram impedidas de amamentar e de sair da maternidade com seus filhos, mesmo com alta médica. Há relatos de que, após a expedição dessas recomendações e portarias, ampliaram os casos de mulheres que fugiram das maternidades com seus filhos e diversas mulheres que não buscaram o pré-natal, né, o atendimento do pré-natal nos centros de saúde, ou que deixaram a capital para ter seus filhos em outros lugares por receio de perderem os bebês na maternidade. O segundo caso é o caso paradigmático, que talvez é o que as pessoas mais ouviram falar, que é o caso da Janaína Aparecida Quirino, que na época tinha 36 anos e foi esterilizada compulsoriamente via laqueadura tubária na cidade de Mococa, no interior de São Paulo. O fato, ele ganhou publicidade na época, quando o professor de Direito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, publicou um artigo na Folha de São Paulo, em julho de 2018, falando sobre o caso, né? Segundo os relatos e as reportagens, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Mococa, ele autorizou o procedimento de laqueadura forçada sem o acompanhamento de um advogado ou da Defensoria Pública, né? Ela não teve nem o direito de ser assistida judicialmente. E entre as justificativas dele, para determinar a esterilização, está o fato de que Janaína, na época, era mãe de 7 filhos e estava grávida do 8º, sua suposta drogadição e o fato de viver nas ruas e em situação de vulnerabilidade social.
Esse caso chegou ao noticiário nacional, ele teve repercussão, enfim, teve a história passou no Fantástico, na TV Globo, e chegou no Tribunal de Justiça de São Paulo. E mesmo a decisão judicial ter sido revertida na primeira instância no TJSP, Janaína já havia sido submetida à cirurgia de esterilização mais de 3 meses antes da decisão, né, na maternidade em que ela pariu a filha caçula, que também, por decisão judicial, nem sequer pôde conhecer. No terceiro caso, eu vou trazer a separação de mães e bebês indígenas, né, e eu vou trazer a experiência das mulheres Guarani Kaiowá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Para quem tiver interesse em olhar, essa reportagem é muito interessante. A repórter também é antropóloga e ela faz um mini documentário em que ela vai entrevistar essas mulheres, né, na ocasião dessa assembleia, né, que é onde elas estão. As mulheres elas se reuniam, né, nessa assembleia para discutir diversas demandas, entre elas o fato essa denúncia, né, de separação irregular de mães e bebês indígenas. Na reportagem, tem informações de que, na época, em 2017, 50 crianças já viviam nos abrigos da cidade, e crianças indígenas, né, isso segundo o relatório regional da FUNAI. E aí, a vara da infância da região, ela alegava maus tratos, abandono, problemas com álcool e drogas, insalubridade, para justificar a separação. Enquanto as mulheres estavam exigindo ali que fosse encontrada formas dentro das próprias aldeias de lidar com todas essas situações culturais, né? E isso está disposto no ECA, você não pode simplesmente tirar a criança do seu ambiente, das aldeias, né, das comunidades, e colocar para adoção nos abrigos, né? Para famílias substitutas, não pode fazer isso. Enfim, e aí os casos eles foram denunciados no Conselho Nacional de Direitos Humanos e na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. As ativistas e vários movimentos denunciam tais práticas como etnocídio, ou seja, é a tentativa de eliminar não geneticamente, mas culturalmente povos e populações. Bom, portanto, são nessas e tantas outras experiências de maternidade consideradas como inadequadas ou incapazes que proliferam e atingem de modo mais frequente e brutal formas estruturais de opressão e exclusão. São elas as maternidades lésbicas, bissexuais, trans, não binárias, as maternidades ditas vulneráveis socialmente, ou seja, aquelas em contexto de pobreza extrema ou violência doméstica, por exemplo, as maternidades de mãe solo, de adolescentes, presas, migrantes, do campesinato, de comunidades tradicionais, como quilombolas, ribeirinhas, indígenas, ciganas e de outros pertencimentos étnicos, de terreiro, as prostitutas, usuários de álcool e outras drogas, mulheres com HIV/AIDS, com trajetória de rua, sofrimento mental, deficiência, mulheres vítimas de Zika, chikungunya, entre outros. Enfim, estou levantando várias aqui, mas a gente pode ficar horas e horas discutindo. São essas pessoas as que mais sofrem com as dificuldades no acesso aos serviços do SUS e do SUAS, que são criminalizadas por interromper uma gravidez não desejada, que têm o atendimento negado, que não são ouvidas de maneira qualitativa, que são impedidas de amamentar, que são questionadas diante das responsabilidades de terem engravidado, julgadas e contestadas sobre terem condições de criarem seus filhos, ou em casos mais graves, como eu mostrei, sofrem esterilizações forçadas ou têm seus filhos retirados, ainda que acabaram de nascer, recém-nascidos, nos espaços, né, das maternidades. Boa parte dessas mães puérperas não possuem vínculo, pelo menos dos casos que eu mostrei aqui, né? Boa parte delas não possuem vínculos familiares, amparo ou proteção social de sua família extensa, ou do possível companheiro. E aí a gente pode entrar num debate mais para frente sobre uma discussão aí mais aprofundada das paternidades nessas experiências, dessas ditas maternidades dissonantes, né? Aonde está a figura paterna? Como que a gente, enfim, a gente pode trazer isso para o debate? Enfim, do possível companheiro, e além disso sofrem pela fragilidade de um sistema que não garante integral proteção e promoção da inviolabilidade dos corpos e da saúde sexual e reprodutiva.
Vale destacar que quem deseja e quem quer ser mãe tem direito a viver a maternidade de forma digna e contar com apoio e proteção para tanto, né? E a gente não está falando aqui só da proteção da família, não, a gente está falando da proteção social e do Estado também. Entretanto, o acesso a serviços de assistência e saúde muitas vezes não apresentam necessariamente a garantia desses direitos, sobretudo de garantir o vínculo de mães e bebês, como eu acho que mostrei aqui, né? Tais atendimentos podem ter como consequência, e isso é importante a gente colocar, o desencorajamento da ida das mulheres em busca do serviço para fazer pré-natal e consultas pontuais, e também de parir na própria maternidade, né? Como eu mostrei nos casos de mulheres que estavam evitando ir para as maternidades. Nesse sentido, quando a gente fala de maternidade dissonante, a gente está compreendendo justamente que o acesso à saúde, o acesso ao exercício dessa maternidade amparada, ela está atravessada por discriminações e desigualdades. Ou seja, para tomarmos decisões sobre os nossos corpos, nossas sexualidades, e eu estou terminando, sexualidade e reprodução, precisamos ter acesso a recursos materiais, sociais e políticos que estão distribuídos desigualmente. E agora a gente está percebendo isso se intensificar no contexto da pandemia do Covid, da Covid-19. Então, a gente também pode debater isso depois, né? Pode passar, Thaís, estou terminando. E aí, para acabar, eu vou trazer algumas perguntas para a gente refletir juntas, tendo em vista que a gente tem um público-alvo bem diverso e, enfim, a gente pode aí discutir. Como possibilitar que todas as maternidades sejam socialmente esperadas, valorizadas e amparadas? Quem são as gestantes, mães puérperas que estão amparadas socialmente e protegidas por todo esse arcabouço de proteção legislativa, afetiva, estrutural, etc.? De que maneira essas questões estruturais acabam interferindo no acesso e tratamento das mulheres? Quais condições são necessárias para que essas mulheres consigam exercer a maternidade? O que, então, está faltando para que essas mulheres acessem de maneira efetiva e consigam cuidar de sua gravidez, sexualidade e maternidade? Bom, vocês conseguiram perceber que eu não tenho conclusões e eu não estou com resposta pronta para nada. Pode passar, Thaís. Esse é um espaço que eu acho que é importante para a gente dialogar e trocar experiências, conhecimentos, saberes. E talvez a partir daqui a gente possa construir ações efetivas, né, sobre esse tema, mudar práticas na saúde e na assistência, que também são muito importantes, e também trazer experiências importantes de práticas ordinárias nos centros de saúde, né, nas maternidades, de pessoas que estão trabalhando o cuidado, o acesso da saúde dessas mulheres de forma diferente. Por fim, para terminar, acho que é importante a gente lembrar, assim como a Georgia falou, que defender o SUS e o SUAS é defender a vida dessas mulheres. Então, pode passar, Thaís. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para responder possíveis dúvidas e comentários. Obrigada. Obrigada, Thaís, por passar os slides. Gente, que coisa muito maravilhosa. Sou suspeita para falar, né, Ariana? Acho que a gente estuda coisas muito próximas.